Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos convidados. Celebrar 50 anos de novembro é celebrar 50 anos da consolidação da democracia em Portugal. Ainda assim, alguns perguntam: por que é que devemos celebrar novembro? Recordemos a história. Após o 11 de março, alguns não queriam que houvesse eleições livres em Portugal. O Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves ameaçava mesmo que a via eleitoral não podia comprometer a via revolucionária. E o PCP contava os dias para fazer a sua Revolução de Outubro e para tomar de assalto a nossa jovem democracia. E o COPCOM, que só desapareceu com o 25 de novembro, fazia centenas de detenções arbitrárias por delito de opinião. O 25 de abril tinha prometido e libertado todos os presos políticos do antigo regime. Mas o PREC encarnou uma nova via autoritária e repressiva e procedeu a centenas de prisões arbitrárias em todo o país, com mandatos de captura em branco. De acordo com uma lista que se encontra no arquivo histórico da Presidência, entre março e outubro de 1975, só no Forte de Caxias foram detidos 440 presos políticos. Somam-se a esses centenas de outros cidadãos portugueses detidos por razões políticas noutros estabelecimentos prisionais em todo o país. Alguns tinham apenas 17 anos. Foram presos no PREC por perseguição ideológica. Não tinham ainda idade para votar, mas já tinham idade para serem presos. Por isso, quero aproveitar hoje para fazer aquilo que já devia ter sido feito nesta Assembleia. Aos presos políticos, às suas famílias, em nome do Estado de Direito Democrático e dos valores que representa. Quero pedir desculpa a todas as pessoas que foram vítimas das arbitrariedades do mando e do desmando revolucionário durante o ano de 1975. Nunca mais pode acontecer. Em Portugal, nunca mais pode acontecer. E lembro ainda os corajosos advogados que tinham defendido presos políticos no antigo regime e que por isso foram perseguidos e que se prontificaram de novo a defender, com risco, mas sem medo, os novos presos políticos do PREC. Bem-ajam pela vossa coragem. Bem-ajam. A verdade é que, porque aconteceu o 25 de novembro, os portugueses puderam participar nas eleições, nas primeiras eleições legislativas livres e plurais em Portugal, no dia 25 de abril de 1976, que abriu a primeira legislatura desta Câmara e que permitiu escolher o primeiro governo constitucional em Portugal. E esta foi a grande conquista de novembro. A segunda grande conquista de novembro foi a manutenção do propósito de aderir à Comunidade Europeia. Era consensual entre os líderes dos principais partidos democráticos, o PS, o PPD e o CDS, que Portugal devia seguir o rumo da integração europeia por ser a garantia da consolidação democrática e, ao mesmo tempo, por ser a promessa de desenvolvimento e prosperidade que os portugueses esperavam do 25 de abril. Mas eu pergunto, teria o Primeiro-Ministro Mário Soares
condições para iniciar o processo de adesão à Europa se não tivesse havido o 25 de novembro? Com toda a probabilidade, não. O próprio Mário Soares, num artigo que escreveu em novembro de 2009, respondeu de uma forma absolutamente lapidar. O 25 de novembro, disse ele, impediu que Portugal se transformasse na Cuba do Ocidente. Por isso, a segunda grande conquista de novembro foi viabilizar o caminho para a integração europeia. A terceira grande conquista do 25 de novembro foi a garantia da nossa segurança e da nossa defesa internacional. Portugal era membro fundador da Aliança, mas os aventureiros da extrema-esquerda, uns obedientes a Moscovo, outros fascinados com Havana, queriam retirar Portugal da NATO. Esta teria sido uma decisão absolutamente catastrófica para o país. Teríamos sido condenados a ser a vacina da Europa e a viver totalmente isolados da comunidade transatlântica. Felizmente que novembro travou este divórcio com o futuro e Portugal permaneceu membro da NATO e da Aliança Atlântica. Sem novembro, nem eleições livres, nem integração europeia, nem pertença à NATO. Nada disto era seguro ou sequer possível. E esta é a prova que novembro não substitui abril. Novembro completa abril. E por isso é que novembro tem que ser comemorado em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se a novembro devemos tanto, não é a tantos que o devemos. Em primeiro lugar, quero saudar e prestar homenagem a esse herói do 25 de novembro. Quero saudar e prestar homenagem ao general António Ramalho Yanes. Senhor General, a sua liderança e firmeza foram absolutamente decisivas para evitar um golpe extremista contra a democracia portuguesa. O país está-lhe muito grato e a sua presença enobrece esta sessão aqui no Parlamento. Muito e muito obrigado, General António Ramalho Yanes. Quero também saudar o Tenente-General Tomé Pinto pelo seu papel decisivo neste momento histórico e por liderar as comemorações dos 50 anos do 25 de novembro, que se iniciaram com uma cerimónia militar no Terreiro do Paço. Saúde ainda a memória do General Pires Veloso e a memória do saudoso Major-General Jaime Neves, que comandou brilhantemente o Regimento de Comandos em novembro de 1975. Vou acabar. E este ano evoco também o General Rocha Vieira e o General Garcia dos Santos, que infelizmente nos deixaram durante o ano de 2025, mas cujas famílias estão aqui presentes. Muito obrigado pela vossa presença. Nas suas pessoas, homenageio as Forças Armadas por darem a cara, o peito e até a vida pela liberdade e pela democracia em Portugal. Senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados, termino com um apelo. Passados 50 anos, espero que a celebração do 25 de novembro seja um novo marco de maturidade democrática e de reconciliação com o nosso passado político. E espero que as novas gerações, o futuro de Portugal, saibam ultrapassar a falsa oposição entre abril e novembro, que só alguns têm hoje interesse em fomentar, e saibam afirmar, sem complexos e com uma enorme convicção: viva a liberdade, viva a democracia, viva o 25 de novembro!